Agora, Tanguy, avançando para a próxima pauta, há pouco a gente falava sobre a arrecadação das tarifas americanas, e eu queria registrar que no período fiscal de 2025, que se encerrou em 30 de junho, então é o ano fiscal, né, que se encerrou em 30 de junho, o governo dos Estados Unidos arrecadou 113 bilhões de dólares em tarifas de importação. Esse volume fez dos direitos de importação a quarta maior fonte de receita federal nos Estados Unidos, representando cerca de 5% do total arrecadado. O secretário do Tesouro, o Scott Bessent, afirmou que a arrecadação poderá alcançar 300 bilhões de dólares até dezembro de 2025, e aí considerando de janeiro a dezembro. Né? É claro que aqui, nesse ano fiscal, a gente pegou poucos meses de governo Trump e poucos meses de tarifas sendo efetivamente implementadas. Mas é muito impressionante o volume de recursos que o governo americano almeja arrecadar com as tarifas de importação. Então, não é mais nenhum segredo. As tarifas de importação têm um objetivo arrecadatório. E, por outro lado, o Budget Lab da Universidade de Yale, ele estima que essas tarifas podem drenar 2,6 trilhões de dólares de receita do governo dos Estados Unidos entre 2026 e 2035. Por quê? Por conta da diminuição do crescimento. Porque se você passa a ter um crescimento mais lento, esse crescimento mais lento diminui a arrecadação de outros impostos, né? Impostos que têm relações ali com a atividade econômica. Ou seja, se por um lado você tem um aumento de arrecadação por parte do governo federal em função de tarifas de importação, você tem uma redução da arrecadação de todos os outros impostos que têm relação com a atividade econômica. E o que está sendo colocado aqui, segundo essa conta do Budget Lab da Universidade de Yale, 2,6 trilhões de receita a menos por parte dos governos dos Estados Unidos durante esse período aí de 26 a 35, o que não é pouca coisa. Uma outra conta que também foi divulgada, a Universidade de Harvard, ela sugere que você pode ter aí impactos sobre preços ao consumidor em algo em torno de 2 a 3% por conta justamente dessa inflação gerada pelas tarifas, o que teria também desdobramentos sobre o crescimento econômico. Trocando em miúdos, a gente está falando de uma América que nos últimos anos ela teve bastante crescimento porque fazia muito comércio. Ela teve bastante crescimento com uma inflação baixa, porque tinha acesso a insumos baratos, tinha acesso a produtos baratos, uma concorrência bastante forte em função dessa dinâmica comercial extremamente azeitada e amplificada. E o que a gente está vendo agora é um desmonte disso. E esse desmonte desacelera o crescimento americano e gera mais inflação. Não chega a ser exatamente uma surpresa, mas já começam a surgir algumas contas para tentar projetar qual é o tamanho desse impacto. Né? É interessante porque eu vi uma frase do Krugman, né, na newsletter dele, que eu achei muito ilustrativa, em que ele disse o seguinte: eu adoraria criticar a política comercial do presidente Trump. O problema é que ele não tem uma. Né? Ou seja, você não está falando de estratégia, você está falando de uma sucessão de anúncios que acabam muitas vezes não estando conectados e, consequentemente, não tendo aí muita efetividade ou uma imprevisibilidade no seu sucesso em diferentes situações. Agora, Daniel Souza, ontem nós tivemos a final do Mundial de Clubes, né, que aconteceu nos Estados Unidos. O Chelsea deu um atropelo no Paris Saint-Germain. E é exatamente desse camarada que vem a Gelera Shakira de hoje. Donald Trump, mais uma vez, né, Daniel Souza? Brilhou, trazendo pautas para a Gelera Shakira. Me conta, Daniel Souza, o que Donald Trump arrumou? Ô, Tanguy, você sabe que Donald Trump assistiu realmente ao lado do presidente da FIFA e da sua esposa, a Melanie, a final do Mundial de Clubes, né, a primeira Copa do Mundo de Clubes, organizada pela FIFA nos Estados Unidos. Aí o jogo foi lá no MetLife, em Nova Jersey, incluindo o Chelsea de um lado e o Paris Saint-Germain de outro. E a cara de tédio do Donald Trump assistindo a partida era constrangedora.
né? O pessoal estava até brincando aqui que ele estava tão entediado que ele acabou até conversando com a Melanie. Veja você, Tanguy, veja você, ele que não costuma conversar muito com a esposa, acabou se sentindo ali constrangido a conversar com ela que estava ali, né, com aquele jeito, Melanie, absolutamente impassível, quase parada ali, em função justamente daqueles acontecimentos. Mas, de qualquer forma, o Donald Trump, no final do jogo, ele foi lá, Tanguy, entregar o troféu, premiações, etc., e ele tentou ser engraçado, ele tentou se mostrar alguém integrado aos jogadores, tentou se mostrar alguém popular, recebeu uma vaia gigantesca do estádio, embora você tenha ouvido ali alguns aplausos também, talvez aplausos de alguns dos seus apoiadores, mas Donald Trump sendo Donald Trump, mostrando ali toda a malemolência que ele é capaz de oferecer diante do gramado, foi algo curiosíssimo, tem que dizer o mínimo. Aliás, a gente viu alguns jogadores, inclusive, né, no momento em que o Chelsea estava ali para levantar a taça, alguns jogadores meio que esperando ele sair, né? Porque, tipo, tem que levantar a taça, beleza, o presidente ele vai lá, ele interage tudo, mas o normal seria ele sair. E aí você tinha o presidente da FIFA, né, o Gianni Infantino, chamando o Trump. O Trump, pelo amor de Deus, sai daí. E alguns jogadores, inclusive, falaram assim: acho que você tem que ir, né? Bora, vamos lá, que aqui a gente tem que levantar a taça. Você não é o centro. Você não é o centro disso aqui. O centro são os jogadores, Trump. E aí, ele dizendo, não, eu vou ficar porque eu estou aqui para celebrar com vocês. Deve ser muito duro, Daniel Souza, para ele não ser o centro das atenções. Então fica aí Donald Trump mais uma vez aparecendo na pauta de hoje, tarifando um, fazendo anúncio para o outro e tal. E, aliás, Daniel, um estudo que foi feito, foi interessante, na imprensa norte-americana, Daniel, alguns veículos de comunicação falaram sobre isso, que a maior parte das viagens que o Trump fez esse ano, né, desde que ele assumiu a presidência, foi para evento esportivo. Você quer a presença dele? Faz evento esportivo. Ele vai para corrida de carro, ele vai para UFC, ele vai para jogo de futebol, ele vai para o Super Bowl lá da NFL, né, futebol americano. Apareceu com evento esportivo, a tendência seria. De resto, aí complicado, né? Ir viajar, difícil e tal. Mas o eventozinho esportivo, aparentemente, ele gosta.